Faça upgrade do seu plano. Está ao vivo. Está ao vivo, né? Então, boa tarde para todo mundo. Acho que é boa tarde, é a hora do almoço, mas acho que já é boa tarde, né? Boa tarde! Sejam bem-vindos com a gente aqui na transmissão ao vivo. Então, assim, o pessoal que está assistindo ao vivo aqui com a gente, no primeiro momento, a gente queria pedir que vocês curtam o vídeo, compartilhem se vocês acham que o vídeo vai ser de interesse de alguém, né? Divulguem, se inscrevam no canal para que vocês possam receber informações sobre as novas transmissões ao vivo, os novos vídeos que forem postados, né? Então, assim, mas não deixem de participar e interagir com a gente. Acho que é bem legal quando vocês podem participar, né? Exatamente, é ótimo, acho que a participação de comentários, dúvidas, mas mesmo quem for, às vezes, até rever depois, não deixe de curtir, fazer uns comentários do que achou desse vídeo de hoje, compartilhar, para mais pessoas terem acesso e a gente crescer cada vez mais a nossa comunidade da ACT. Isso mesmo, poder esse conhecimento chegar no alcance a cada vez mais pessoas. Eu acho que esse é o objetivo do canal também. E, gente, o objetivo da nossa conversa aqui hoje é falar sobre aceitação. Eu acho que a aceitação ela está no cerne aí da teoria da ACT, tanto que está no nome, né? Terapia de aceitação e compromisso. Mas a gente percebe também que tem alguns mitos mal entendidos sobre o que é a aceitação, sobre como a ACT propõe, né, do conceito de aceitação. Então, acho que foi importante a gente começar falando sobre esse conceito aqui com vocês. E eu acho que não dá para a gente falar da aceitação sem falar do contraponto da aceitação, que é a esquiva. Então, da esquiva dos sentimentos, né? Então, vamos falar um pouquinho disso ali, porque eu acho que isso faz parte da vida e de muitos processos relacionados a sofrimento humano, inclusive estão relacionados até alguns tipos de psicopatologias. Então, quando a gente fala de esquiva, né, quando a gente se esquiva, a esquiva experiencial proposta pelo Reis, bastante falada na arte, eu acho que primeiro acho que é importante a gente dizer que todos nós nos esquivamos, todos, sem exceção. A esquiva ela aparece de jeitos diferentes, com topografias diferentes, mas a esquiva faz parte da vida de todos. Faz parte da nossa existência humana, né? E o problema, assim, se dá quando a gente cai nas armadilhas de sofrimento humano. Por isso, né? Por conta da esquiva experiencial. Nem sempre a esquiva precisa ser ruim, mas o problema é quando ela começa a trazer sofrimento. Sofrimento. Você sabe que uma vez eu estava conversando com um etologista e ele diz que nos estudos da etologia, eles dizem que o primeiro comportamento humano aprendido que garantiu a sobrevivência foi a fuga e a esquiva. Por que foi a fuga e a esquiva? Porque, gente, assim, ó, pensa lá no ser humano lá do passado. Você está diante da floresta. Aí você vê um animal grande, um urso, um leão. Qual a maior chance de você sobreviver? Se você enfrentar, se você lutar, ou se você fugir ou se esquivar desse animal? Então, assim, acho que a esquiva, ela tá ela faz parte da evolução humana. Inclusive, ela garantiu a nossa sobrevivência como espécie ao longo do tempo, né? Então, e o que é essa tal esquiva, principalmente quando a gente fala em relação à esquiva de sentimentos, né? Da esquiva do sentir. Assim, a esquiva, ela está relacionada, assim, quando a gente está vivendo momentos que envolvem sentimentos difíceis, de serem experienciados, a gente se engaja em comportamentos ao qual a gente se distrai desses sentimentos, a gente tenta não senti-los, porque é difícil sentir. E o que não deixa de ser também uma certa sobrevivência àquela situação, ou de uma forma aprendida de contextos anteriores. Então, se antes era difícil sentir a tristeza, eu vou criando estratégias para lidar com essa estratégia, com esse sentimento, para eu não sentir. E aí, a partir disso, vão se criando várias formas de esquiva experiencial da pessoa para não sentir a tristeza. Isso mesmo. E assim como, né, com o animal lá atrás foi bom, também, assim, para garantir a sobrevivência psicológica, em muitos momentos de vida, se esquivar é importante. Né? É importante, porque, assim, vamos supor que você está passando por um momento muito difícil num relacionamento amoroso. Vou dar um exemplo aqui. Só que você tem um prazo muito importante no trabalho de um projeto que você precisa finalizar até amanhã. Senão você pode perder o emprego.
Né? Então, vamos supor assim, se eu não me esquivar de lidar com esse sofrimento relacionado na minha relação nesse momento, talvez eu perca o emprego. Então, eu preciso me esquivar para lidar com, né, com as questões do dia a dia, as questões da vida, para poder sobreviver psicologicamente em algum determinado momento da vida. É isso mesmo. Eu acho que... pode falar. Não, eu ia comentar assim, né, que eu acho que as formas de aprendizado que a gente tem em relação ao que a gente vai sentindo está muito baseado também com o nosso vídeo anterior que a gente foi conversando. A forma como a linguagem ela vai nos ensinando a descrever se aquilo é um sentimento agradável de ser experienciado, é uma coisa que a gente precisa evitar sentir. Então, muito do que a gente vai sentindo, experienciando, é dado por essa nossa comunidade verbal e a forma como a gente vai criando relações verbais a respeito de algum sentimento. E não só do sentimento, é pensamento, são lembranças que a gente tem, memórias, as sensações que a gente vai experienciando ao longo da nossa vida, que as pessoas dos nossos pares com quem a gente convive e nos ensina sobre o nosso sentir e experienciar da vida, que vai definindo sobre aquilo ser algo bom não de sentir também. Então, sentir inveja, por exemplo, acho que é um sentimento bem interessante de a gente só usar de exemplo, porque tem toda uma questão cultural, às vezes religiosa, dentro da família, às vezes, forma como aquilo é ensinado, e a pessoa não pode sentir inveja. E aí ela passa uma vida tentando evitar sentir algo que é humano. E o problema da esquiva é isso, quando ela passa a fazer coisas para evitar sentir uma coisa que é humana, e aí ela vai cavando mais sofrimento para ela mesma também nesse cenário. E eu acho que assim, a gente entra talvez numa armadilha, e que às vezes a gente entra como terapeuta com os nossos pacientes também, porque assim, o paciente que ele está num momento de sofrimento muito grande e ele se esquiva disso, parece que é bom se esquivar. Dá a impressão num primeiro momento, principalmente momentaneamente, de que é bom se esquivar, porque diz, olha, mas eu estava sofrendo. E daí eu me engajo em comportamentos de esquiva. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Então, assim, um comportamento de esquiva pode ser beber, bebida, né? Se embriagar, pode ser maratonar uma série que você distrai a cabeça daquele problema, pode ser dormir em excesso, comer em excesso. Né? Então, assim, tem vários tipos de usar alguma substância, né? Fazer uso de alguma trabalhar em excesso, né? Trabalhar. Se ela está quase num burnout ali, eu acho muito interessante investigar o que está por trás disso. Isso. Se ela não tivesse que passar tanto tempo trabalhando, o que teria ali na vida dela que às vezes poderia ser difícil de ser experienciado? Com certeza, se ocupar a cabeça de alguma forma que distrai daqueles sentimentos. Então, dá a impressão, num primeiro momento, que isso é uma estratégia boa. Então, vamos esquivar até uma estratégia que ela é incentivada pela cultura. Né? A gente assiste os filmes e as pessoas falam assim, ai, tô triste porque meu namorado terminou comigo. Ah, então vamos beber uma. Né? Ou então vamos sentar na frente da TV e comer um pote de sorvete. Não é isso que os filmes passam? Nossa, você me fez lembrar de um filme, Tati, que eu acho que ele é puramente uma skill experiencial de relacionamento amoroso. O nome do filme é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Para quem não assistiu, preciso dar um spoiler rapidinho. Mas o casal, eles brigam por falta de comunicação, várias coisas que incomodam entre eles, e um deles decide usar ou fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, para tirar a memória da existência do outro na vida da pessoa. E aí os dois acabam fazendo isso, mas por pura esquiva experiencial, de não querer lidar com algo. Pela dificuldade de viver. Né? Então, assim, nossa cultura, inclusive, incentiva isso, e parece que, então, se você está mal, vamos se distrair. Né? Vamos tentar não pensar nisso. E que momentaneamente pode até ter um bom efeito, só que a longo prazo, normalmente, o efeito é ruim, é devastador. Né? Então, eu me distraí agora, mas o problema continua ali. E eu acho que esse é o problema da esquiva experiencial, que a pessoa ela vai vivendo formas de se livrar de algo que faz parte da própria existência humana, e quanto mais coisas ela faz para se livrar disso, mais ela causa um sofrimento. É um paradoxo.
Então, quanto mais eu faço coisas para evitar sentir algo que eu não gosto, mais eu aumento ou esse sentimento ou outros. Um exemplo disso, na prática, é aquelas pessoas que às vezes, por exemplo, né, tem uma dificuldade de falar em público, e aí começa a pensar, porque eu sou um fracasso, eu não vou conseguir fazer isso, e aí começa a sentir uma sensação no corpo de falta de ar, do corpo tremendo, e começa a sentir a insegurança ali, e aí ela passa a ficar sob controle do que está aquele evento interno, que ela não pode sentir aquilo, e uma maneira de fazer isso é que muitas vezes ela sai, né, daquele contexto. Então, eu não vou apresentar, eu vou passar para um colega falar sobre isso. E quanto mais ela vai fazendo esse tipo de movimento, de se esquivar da situação de falar em público, mais vai reforçando aquela ideia de que eu sou um fracasso, eu sou incapaz, eu sou insegura, todos os pensamentos e sentimentos. E aí, veja, ela vai aumentando cada vez mais a sensação de insegurança. E aí, são das estratégias que as pessoas fazem sem perceber, né, o que está trazendo o sofrimento. Isso. E eu acho que, além de tudo isso, a pessoa ainda está vivendo uma sensação de que ela quando ela está se esquivando de tudo isso, ela se afasta de uma vida significativa, se afasta dos seus próprios valores, de algo que para ela, né, seria importante de ser vivido, de que daria sentido para a própria vida, né, quando ela entra em esquiva. Então, assim, tem uma metáfora do Reis que eu gosto muito de usar, que é a metáfora da ilha. Então, ele diz assim, olha, a gente pode estar no mar à deriva, numa situação difícil, ou seja, no mar à deriva seria a metáfora para uma situação difícil. E a gente pode estar nadando diante do sofrimento em direção a algo, então eu posso estar nadando para uma ilha, e aí eu vou chegar num lugar que para mim é significativo, ou eu posso estar no mar à deriva fugindo de algo. Eu estou sempre evitando alguma coisa. Só que daí eu não saio do lugar, eu fico sempre à deriva. Eu não chego em lugar nenhum que para mim é significativo. E no final é esse o resultado da esquiva. Porque se eu estou só fugindo de coisas desagradáveis, no final eu não chego a lugar nenhum. Né? Eu não estou conseguindo alcançar uma vida de valor, né? Atitudes ali, né? Comportamentos alinhados com os meus valores. E eu acho, Tati, que você levantou um ponto importante, que não tem como a gente falar de esquiva experiencial sem a gente falar do valor, porque na tentativa de fugir de algo, de eliminar algo, né, esse paradoxo de querer se livrar de uma sensação ruim, um sentimento ruim, aversivo, por trás disso tem um valor. Então, por trás do valor tem a dor e por trás da dor tem um valor. As duas coisas, elas estão extremamente ligadas e conectadas. Porque se a pessoa está buscando evitar sentir algo, talvez, se a gente aprofundar, exista um valor ali, algo que ela realmente gostaria de vivenciar. Então, aqui eu dei o exemplo do falar em público, ainda vou continuar nele só para ficar mais claro. Às vezes, o que essa pessoa mais gostaria era de se sentir capaz. Isso. Era o valor ali da capacidade, da segurança, principalmente, né? O que seria valoroso, a segurança. E quanto mais coisa ela faz para evitar sentir a insegurança, mais ela aumenta essa sensação e se afasta do que seria valoroso para ela, se sentir segura. De uma vida com sentido, uma vida com significado, né? Às vezes ela tem uma dificuldade tão grande de falar em público que ela não consegue ser promovida no trabalho e daí com isso ela se afasta de uma vida valorosa. Outros valores que às vezes poderiam estar inclusos nesse exemplo, poderia ser reconhecimento, poderia inclusive, se isso significasse uma promoção no trabalho, isso significasse mais tempo livre também, de alguma maneira. Né, de ter mais flexibilidade de horário, poder trabalhar em casa, não sei. Passar mais tempo com a família. Caso, exato, dentro de cada caso é importante avaliar qual é o valor por trás daquela dor que a pessoa está buscando se livrar e está caindo cada vez mais em armadilhas de sofrimento humano. É isso mesmo, e daí é por isso que eu comentei no começo do vídeo que a esquiva experiencial, principalmente quando ela é feita em excesso e ela nos afasta dos nossos valores, ela está ligada a uma série de psicopatologias, inclusive. Né? Por exemplo de falar em público poderia estar relacionado com um diagnóstico de ansiedade. Né? Então a pessoa se sente ansiosa, faz esquiva daquilo que para ela traz um sofrimento e ela não consegue viver valores importantes na vida dela. Né? Então, eu acho que a esquiva, quando ela é dada em excesso, quando às vezes ela nos afasta de uma vida valorosa, aí sim ela é uma questão a ser trabalhada. Né? E a gente tem um problema em fazer esquiva.
Então, a esquiva traz prejuízo para a vida do indivíduo. Nem sempre vai ser assim. Às vezes, fazer esquiva até garante sobrevivência, como a gente comentou aqui no começo. Mas é importante a gente avaliar caso a caso e verificar, até que gostaria que vocês que estivessem assistindo pensassem qual é a esquiva que vocês fazem em momento de sofrimento. Eu sei as minhas, por exemplo, né? Por quê, gente? Porque a gente aí conseguir avaliar se essa esquiva que vocês fazem, elas afastam vocês de viver algum valor significativo para vocês. Exato. E eu penso assim também que essa parte, né, de observar as próprias esquivas cabe para quem também aqui é terapeuta, né, que está nos assistindo, vai nos assistir depois. Nós, terapeutas, não estamos livres disso, porque a gente também, né, sente, experiencia, nós somos seres humanos. Então, isso também vai acontecer na sessão. E tanto o terapeuta quanto o cliente podem fazer isso no meio ali do setting, ou até o terapeuta antes. Acho que vale refletir sobre, né? Como um ser humano, eu também sei quais são as minhas esquivas, mas muitas delas esbarram no consultório, né? Um assunto difícil, ter que ter uma conversa difícil. E o que eu não quero sentir, pensar sobre mim enquanto terapeuta, que aí eu evito de ter um posicionamento ali importante. E eu acho que esbarra, inclusive, na qualidade do nosso trabalho como terapeuta e também na qualidade da relação terapêutica, né? No sentido assim, olha, se o paciente às vezes me falou algo e eu me esquivei de responder ou de trabalhar durante a sessão, ou se está muito difícil para mim, como terapeuta, escutar uma fala difícil do meu paciente, eu mudo de assunto, eu me esquivo dela, só que eu não consigo fornecer dessa maneira um bom serviço para o paciente, porque pensa assim, se o paciente percebe que nem o terapeuta tolera essa emoção difícil que ele está contando, como é que eu trabalho ele tolerar, ele aceitar a sua própria emoção? Por isso que o terapeuta estar atento às próprias esquivas experienciais é como um modelo também terapêutico, é uma forma de intervenção de usar até as próprias esquivas como uma fala. Dizer, olha, nesse momento eu também estou me sentindo aqui incomodada, talvez insegura com o que eu vou te dizer, mas eu preciso te falar isso pela terapeuta que eu valorizo ser. Aí veja, eu tenho aqui o valor junto com a minha dificuldade de falar. E nessa situação eu acho que entra muitas coisas, né? É tanto o tema que o terapeuta evita falar, que para ele às vezes é difícil. Pode ser o tipo de cliente, o tipo de demanda, né? O tipo de cliente que eu digo, aquele que às vezes fala bastante, para a gente é difícil de intervir, ou aqueles que falam pouco e para nós é difícil de ter que ficar trazendo algum tipo de uma informação. Então, cada um vai ter as suas esquivas, né? E eu acho que é muito importante, assim, o terapeuta também estar atento, né, o que ele está se esquivando naquela sessão, que ele pode perder de fazer intervenções muito potentes naquele momento presente, em função de aliviar os próprios eventos encobertos naquela hora. Então... faz todo sentido, assim, às vezes eu converso isso com meus supervisionandos também, porque sempre tem uma dificuldade generalizada de cobrar o paciente, por exemplo, é um exemplo. Mas como é que eu cobro ele em sessão, né? Ou seja, o terapeuta evitando um sentimento difícil. Pensar, eu vou cobrar, vou falar que ele não pagou, como é que eu trago isso para o paciente? Né? Já cobrei, tem que cobrar de novo. Mas que o próprio cobrar pode ser uma intervenção terapêutica. Como conversar sobre isso com aquele paciente em específico? Né? Então, e que envolve o terapeuta conseguir aceitar e lidar com as suas emoções difíceis. O seu desconforto em cobrar alguém. Né? Eu vejo que hoje muita gente quer terceirizar esse papel, porque é difícil cobrar. Né? É mais fácil, eu terceirizo. Terceirizar, porque é difícil cobrar, e eu acho assim, a gente precisa avaliar as nuances disso também, né? De como lidar com isso. Será que é difícil cobrar? É difícil cobrar, né? Mas será que eu também não estou fazendo uma forma de esquiva? Como é que eu estou lidando com isso? Exatamente. E aí, Tati, você falando, eu lembrei de mais duas coisas aqui que eu acho que faz parte do esquivar do terapeuta. Não estou generalizando, mas lembrando, assim, da minha própria experiência, enfim. Eu lembro que quando eu estava recém-formada, eu tinha uma mania tão grande de ficar interpretando
o que estava acontecendo na sessão, com o paciente, dar interpretações. Interpretações são importantíssimas, mas qual é a função do comportamento, tanto do terapeuta quanto do cliente, das pessoas que a gente atende, qual é a função? Naquele momento, eu percebia que as minhas interpretações, a função era para me esquivar da insegurança, porque eu pensava, eu preciso demonstrar que eu sei o que eu estou fazendo e que eu sou uma boa terapeuta para essa pessoa ficar. E aí isso impedia que eu fosse uma terapeuta acolhedora, uma terapeuta que contribuísse para a evolução do caso, permitindo espaço para que as pessoas falassem, né? Então, tem esse exemplo que eu acho ótimo, também de avaliar a função do comportamento nosso enquanto terapeuta, e quando o cliente ele se esquiva, que entra num outro tópico importantíssimo, os tipos de esquiva do cliente na sessão. Que quando ele começa a entrar naquelas risadas, nas brincadeiras, e a gente entra junto, sem querer a gente está reforçando o comportamento do cliente, mas também pode ser das nossas esquivas de como é que eu vou agora cortar a risada para falar um assunto difícil. Um assunto que talvez aí vai fazer com que o paciente fique desanimado, triste na sessão, mas que isso também é importante, né? Eu queria até trazer um outro exemplo aqui, que às vezes o paciente chega em sessão, ele chega aí chorando bastante, e às vezes ele não quer falar naquele momento, mas veja assim, se o paciente, eu acho que é algo que a gente precisa, e daí a gente, como terapeuta, se sente desconfortável porque ele está chorando, às vezes a gente quer conversar sobre algo, e até assuntos que distraiam ele do chorar. Vamos mudar de assunto, então. Mas eu acho que é importante a gente dizer que, às vezes, o chorar é o sentir. Às vezes é o momento que ele sentou, está chorando e está sentindo aquela emoção. E será que eu preciso distraí-lo daquela emoção? Ou eu não estou fazendo aquilo que a cultura já faz com ele? Que talvez naquele momento ele precise de uns minutos só para chorar. Faça parte do processo terapêutico, né? Por isso que é importante que o terapeuta também desenvolva esse olhar da aceitação, que a gente já vai falar melhor, para ficar com desconforto e poder ter melhores estratégias ali na sessão e contribuir efetivamente. E não só reproduzir o que o ambiente fora já faz. Então, veja assim, eu acho que, como a gente disse, né, se o paciente se esquiva muito, a gente precisa ajudar, o terapeuta se esquiva muito, a gente precisa, a gente como terapeuta ou paciente, ajudar a trabalhar a aceitação, né, e a aceitação do quê? Desses sentimentos difíceis quando eles vêm, né, porque eles fazem parte, como diz o vídeo anterior que a gente postou no canal, os sentimentos difíceis fazem parte da vida humana. Todo mundo sofre, todo mundo sente coisas que não são agradáveis de serem sentidas. Mas eu acho importante a gente começar a falar da aceitação, de como ela é mal interpretada e entendida, né? Parece que as pessoas acham que aceitar uma emoção difícil é assim, a vida é assim mesmo, a vida é ruim mesmo, eu preciso aceitá-la. Né? Eu acho que tem até uma questão de tradução, assim, vejo que alguns autores aqui do Brasil preferem usar a palavra disposição ou abertura do que aceitação. Porque aceitar parece que eu aceito de uma forma passiva. Conformidade, né? Dá uma sensação de conformidade. Aceito e fico parado, então não faço nada, que eu acho que é diferente do que ela te propõe, né? Ela fala aceitação como abertura, disposição para eu sentir os sentimentos difíceis e conseguir agir apesar deles. Isso, porque a aceitação não é a parte de não fazer algo, de ficar parado, de conformidade, é uma ação, aceitação, né? Então, ou seja, é uma abertura para que eu possa experienciar, ficar com desconforto, ficar com pensamentos desconfortáveis, sentimentos desconfortáveis e aprender a encontrar ferramentas para seguir numa vida valorosa para mim, ainda sentindo tudo isso, porque não vai parar de sentir. Que isso é a parte do sofrimento humano, é eu tentar fazer coisas para evitar sentir e me distanciar de uma vida valorosa. Então, a ideia da aceitação é que eu entenda, tenha um espaço para que esses sentimentos aconteçam de forma natural e que eu possa, ainda sentindo eles, seguir numa direção valorosa. Isso aí, eu vou retomando a metáfora da ilha, né? Eu estou à deriva, tá difícil saber que eu estou no meio do mar à deriva, tipo, meu barco afundou, sei lá, é difícil sentir isso, só que eu consigo nadar em direção a uma ilha, com o sofrimento comigo, porque eu não estou fingindo que ele não tá ali, ele tá difícil, eu estou sofrendo, mas eu consigo nadar apesar disso, né? Eu não fico ali à deriva e só boiando ou batendo os braços sem direção nenhuma.
né? Então, eu acho que é isso que a aceitação coloca. Os sentimentos difíceis, eles vão vir? Vão. A gente tem como controlar eles? Não. Então, o que a gente faz se a gente não tem como controlar? Apesar dos nossos esforços, né? Porque eu acho que a gente tenta o tempo todo. Então, a gente fica assim, não, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso, eu não queria estar sentindo isso, eu não queria estar sentindo isso. Aí vocês pensam, cada vez que a gente repete isso, olha, eu não posso estar sentindo isso, não faz sentido eu estar sentindo isso, eu não queria estar sentindo isso, mas isso fica forte, né? Entra em contato, parece que o esforço para eliminar deixa o sentimento ainda cada vez mais forte. Exatamente. E aí, Tati, eu acho que não tem como a gente falar de esquiva experiencial, aceitação, sem falar da desesperança criativa, que eu vejo a desesperança criativa como um início da aceitação, do processo de aceitação. Então, só retomando aqui, né, é uma ação para uma abertura para experienciar a nossa própria existência humana, sem fazer algo para me livrar desse sofrimento, mas agir de uma forma contrária em direção do que é valoroso. E a desesperança criativa entra muito nesse lugar do terapeuta mostrar para o cliente que tudo que ele tem feito para se livrar do sofrimento tem causado mais sofrimento ainda na vida dele e afastar dele de uma vida com significado, uma vida com vitalidade. Então, é parte do processo de aceitação que a terapia ela também promova esse olhar da desesperança criativa. E eu sei que esse nome parece tão, né, assim, mirabolante, mas a gente precisa mostrar para a pessoa que o que ela está fazendo não está funcionando e não é confrontar de a gente dizer, isso não vai dar certo, ou uma postura mais punitiva do terapeuta, mas é mostrar para a pessoa todas as formas que ela tem tentado evitar este sofrimento, a armadilha que ela tem caído de sofrer cada vez mais, e aí trazer essa desesperança que não vai funcionar enquanto ela continuar tentando evitar o sofrimento, mas é trazer um chamado para que essa pessoa ela possa experienciar com uma abertura, um tom de curiosidade, como é viver com aquela sensação, sem precisar resolver, mas fazendo coisas que para ela seriam vitais. Isso. E eu acho que a criativa do desesperança é assim, olha, tudo que você já tentou não funcionou. Não. Então vamos ser criativos para tentar uma coisa diferente, porque se a gente fizer as mesmas coisas, os resultados sempre serão os mesmos. Né? Então, assim, vamos pensar em outras formas de agir que não sejam a esquiva. Eu acho que isso que está muito relacionado, né? Se todas as topografias de esquiva que você tentou não trouxeram o resultado esperado na sua vida, o que a gente pode tentar de diferente? E daí entra a aceitação, né, Ana? Assim, vamos da esquiva para a aceitação, uma flechinha assim para o lado. Porque se não funcionou, eu preciso ser criativo na possibilidade de pensar uma outra forma de agir, que a outra forma de agir seria talvez não ficar mais lutando contra os sentimentos difíceis, mas vem aqui, vou abraçar vocês, vamos comigo para onde eu quero ir na vida. É fazer os enfrentamentos da vida, apesar dos sentimentos difíceis. Né? Eu vejo que às vezes as pessoas ficam esperando a situação ideal, né? Assim, quando eu não mais sentir isso, aí eu vou conseguir alcançar os meus objetivos de vida, eu vou conseguir andar em direção aos meus valores. Mas isso é muito utópico, né? Eu acho que a gente nunca vai passar uma vida sem sofrimento. Então, assim, eu preciso ir apesar do sofrimento, não esperar eu não sentir mais. Isso, sabe o que você me fez pensar num outro exemplo? Vamos pensar pessoas que estão num processo de perda de peso. Eu já escutei de muitas pessoas, não em consultório, mas ao longo da vida, quando eu emagrecer, eu vou sair com as pessoas, porque eu não vou, porque eu sinto vergonha e medo de ser julgada. Aí vem pensamentos, vem sentimentos. E a pessoa ela vai fazendo o quê? Se restringindo do que para ela seria vital, que poderia ser esse contato social, diversão, lazer. Veja, muitos valores presentes. Então, aqui, às vezes, para a pessoa não é tão nítido um sentimento que ela está se esquivando. Pode ser uma situação, a primeira coisa. Mas a gente tentar entender o que está por trás dessa situação e descobrir qual é o sentimento que ela tem evitado e afastado ela de viver uma vida vital. Então, não é quando eu emagrecer ou perder peso, mas como eu posso, aos pouquinhos, fazer enfrentamentos para isso. Não precisa me expor se expor num movimento ali de envolver 50 pessoas num dia. Pode ser uma pessoa mais próxima.
né? Mas acessar um pouco mais do lazer enquanto o processo vai acontecendo, né? É estar atento ao processo, não ao resultado em si, de quando emagrecer, né? Quando eu parar de sentir vergonha pelo meu corpo, mas quando eu estiver em contato com o que para mim é valoroso, né? Me sentirei de uma forma mais vital. Sabe que o Reis coloca assim que são duas perguntas essenciais que a gente precisa ter claro com os nossos pacientes. Não que a gente precisa perguntar dessa forma literalmente, mas que a gente precisa entender junto com o paciente, pode ser perguntas indiretas que deem essa resposta, né? O que a esquiva hoje limita a vida dele? Como a esquiva limita a vida dele? Né? O que é importante para ele atingir que pela esquiva ele não consegue ao longo da vida? O que ele gostaria de viver? E a segunda pergunta seria assim, né? A primeira é o que a esquiva limita a vida dele, né? A segunda pergunta, pensar junto com o paciente assim, poxa, como eu posso viver essa vida apesar dos sentimentos difíceis? Né? Como eu posso vivenciar esse enfrentamento? Que isso é um dos pressupostos da conceitualização de causa em arte. Né? Então, Exato. Assim, a gente não precisa chegar nisso com o paciente, chegar assim para ele, como você acha que a esquiva limita a sua vida? Não, mas assim, nas conversas durante as sessões, a gente conseguia achar uma resposta disso junto com ele. Eu tenho, Tati, lá no meu Instagram, quem quiser depois dar uma olhada, eu vou deixar salvo nos destaques para facilitar a vida de vocês. Eu tenho 2 Reels que eles trazem perguntas poderosíssimas nesse sentido de desesperança criativa, para mostrar para a pessoa que o sofrimento que ela está tentando evitar, o que ela está fazendo só está causando mais dor, mas como que o terapeuta consegue chegar nessas perguntas de uma forma mais didática e acessível, não tão teórica, mas para tentar lapidar e entender o que pode ser a dor versus o valor e trazer essa reflexão para a pessoa. Vou deixar lá no salvo nos destaques, que aí facilita também. Tem, eu acho que mais 6 perguntas. Isso, e eu acho que é bem importante ainda nessa pegada da desesperança criativa, a gente dizer que, assim, sempre que na vida a gente vai realizar alguma mudança, sempre, mesmo a mudança desejada, esperada, ela envolve algum tipo de sofrimento, sentimento difícil. Mesmo algo que eu desejo na minha vida, né? Mas, assim, para a gente conseguir um resultado diferente, a gente precisa se envolver em mudanças. E com os sentimentos difíceis que fazem parte desse processo. Exato. Que faz a gente sentir que está vivendo uma vida significativa, apesar da dificuldade que vai vir junto com esse processo de mudança. E eu trouxe aqui, Tati, um brinquedinho que eu acho que fala muito disso: desesperança criativa, aceitação e a esquiva experiencial na prática. Então, esse brinquedo ele se chama armadilha chinesa. A ideia é que as pessoas coloquem, né, esse brinquedo entre os dedos e tente se livrar, tirar os dedos. Só que quando eu puxo o meu dedo para tirar, mais aperta, não vou dizer que dói, mas traz um grande incômodo, porque ele vai ficando cada vez mais preso na medida que eu puxo para tirar. E o que é isso? É as nossas ações. Se eu estou tentando me livrar de um sentimento que eu não gosto, estou tentando me livrar de uma emoção, de uma lembrança, de um pensamento, estou tentando fazer coisas para me livrar. Só que eu só estou conseguindo me manter mais presa. E a proposta da aceitação, dessa abertura, essa disposição para uma mudança, é que a gente pare de fazer o que a gente está fazendo, que está causando mais sofrimento, e comece a se aproximar mais de nós mesmos. Ou seja, nesse brinquedo, eu estou aproximando mais os meus dedos aqui e eu estou entrando em contato maior comigo, nessa perspectiva, né? Eu estou entrando em contato mais com a minha própria existência humana, parando de lutar contra a minha própria existência, e aí eu vou pensar em uma outra forma alternativa de sair disso, que é desse sofrimento humano. E aí, na medida que eu aproximo o meu dedo, vai ficando mais solto, e aí eu consigo sair. E aí essa é a proposta da desesperança criativa na nossa vida, não só na terapia, mas que a gente possa refletir sobre isso. Isso mesmo, eu acho que a aceitação fala bastante disso, né? Eu vou aproveitar as nuvens aqui no fim do meu vídeo para colocar uma outra também metáfora que o Reis coloca. Ele diz assim que os sentimentos são como as nuvens no céu. Eles vêm e vão. Então a gente pode perceber que às vezes o céu está mais nublado, as nuvens estão cinzas, tem tempestades, mas que nenhuma tempestade dura para sempre, né? Às vezes o céu está limpo, não tem nuvem nenhuma, não tem um sentimento difícil. Então elas vêm e vão, e assim como os sentimentos da nossa vida.
Mas, assim, nenhum sentimento permanece para sempre, mas quando menos eu tento lutar contra eles, é mais fácil a nuvem ir embora nos momentos difíceis, né? Então, eu acho que é sobre isso que fala a aceitação. Eu consegui seguir o meu caminho, um caminho valoroso na minha vida, né? Apesar dos sentimentos difíceis que eles vão me acompanhar em alguns momentos da vida. Não é tentar me livrar deles, não é não mais sofrer. E eu acho que para o terapeuta esse é um caminho essencial, levantar qual seria a esquiva experiencial do cliente, entender quais são as armadilhas que ele tem feito ali de sofrimento humano, ou seja, a classe de comportamentos e problemas dele que levam à ideia de esquiva experiencial, para entender a função disso, para que a gente possa trazer esse movimento de desesperança criativa e a propósito de uma abertura, essa disposição para experienciar o que é desconfortável, se engajar em uma vida mais vital. Isso aí. Eu acho que vale tanto para a gente quanto para os pacientes. É essencial para os dois lados, para o terapeuta e para o paciente, né? Eu acho que o terapeuta arte, ele não tem que conhecer só da teoria e técnica, ele tem que vivenciar a aceitação, a terapia de aceitação do compromisso na sua própria vida, para poder fornecer para o paciente, né, uma intervenção de maior qualidade. E é essencial esse olhar do terapeuta ACT, porque entra muito o que a gente falou no vídeo há pouco também. Quanto mais o terapeuta está atento, discriminando, opa, estou sentindo algo desconfortável, uma tendência que eu tenho de fazer para resolver isso aqui só está me causando mais incômodo e sofrimento, ele vai desenvolvendo esse repertório até que chega no momento da sessão e ele já está um pouquinho mais atento, não vou dizer esperto nisso, porque nós somos seres humanos, a gente vai escolher às vezes fugir de algumas coisas, mas que traz um pouco mais esse repertório para trazer na prática com o cliente também. Porque eu acho assim, a ACT fantástica, porque não é só uma teoria, não é só um protocolo, é a experiência que o terapeuta também precisa passar. Precisa passar, não só na sua própria vida como terapeuta, mas na sua vida no geral, né? Pessoal, exatamente. Tipo, a gente exatamente. precisa aprender eu brinco assim, ó. Eu brinco que quando eu fazia a pós em ACT, eu falava assim, eu fazia terapia 2 vezes a semana. Que eu tinha a minha terapia e aí eu tinha as aulas experienciais da pós, que era era humanamente transformador, né? Porque é muita experiência que a gente precisa passar mesmo. Sim, mobiliza, né? Muito sentimento, muita reação emocional ali. Então, eu acho que a ACT é sobre isso, no geral, né? A gente poder vivenciar a ACT, ser um terapeuta, a ACT é mais do que conhecer a teoria e conhecer as técnicas, né? É muito mais sobre poder vivenciar e experienciar na sua própria vida como pessoa, como terapeuta, a ACT também. Exato, exato. Mas, gente, acho que era isso, então, que a gente queria compartilhar com vocês hoje. Agradeço quem está acompanhando a gente aqui ao vivo. Quem vai assistir esse vídeo depois também, curtam, compartilhem, comentem. A gente está sempre respondendo os comentários de vocês. Eu sei que nem sempre as pessoas podem estar ao vivo com a gente, né? Mas agradecer a Ana, agradecer quem acompanhou a gente até aqui. Comentem, por favor, o que vocês acharam. Tragam dúvidas aqui para nós, sugestões, para que a gente possa fazer esse canal muito voltado ao que interessa para vocês também. Né? Então, comentem, compartilhem, curtam aqui para divulgar mais o nosso assunto da ACT para a comunidade toda. Bom? Tá bom, obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo, tchau.